Família, cara, seu pai começou com uma assistência, consertando geladeira e tem essa empresa hoje. Como que é pra ele? Você já conversou isso com ele? Ele falou num vídeo que ele estava gravando de uma história da empresa, ele falou que para mim, que ele tem muito orgulho dos filhos estarem dentro do negócio, que para ele isso é muito importante, que ele conseguiu colocar os filhos lá dentro, se entenderem e realizarem uma empresa desse tamanho. E a gente sabe que é raro, né? Eu fico até um pouco emocionado quando eu lembro disso, porque foi muita briga, foi muito desgaste. A gente abriu mão de muita coisa para a empresa estar onde está. Só que para a gente valeu a pena, porque é muito mais do que sobre dinheiro. É muito mais sobre realização, sobre quando a gente está no nosso mercado de climatização. Eu adoro, assim, eu estava recentemente, participei do Fórum E-Commerce Brasil, fui fazer uma palestra sobre mercado B2B2C, que é assim que a gente classifica o nosso mercado, que é a venda para um cliente final intermediada por uma outra empresa, né? Empresa e cliente final. E a hora que eu terminei a palestra, tinha bastante gente, enfim, mas fez uma fila de pessoas para conversar comigo. E quase todas elas eram instaladoras de ar-condicionado. E para mim aquilo é uma das maiores realizações, assim, porque o meu público, para quem eu converso hoje, para quem eu me sinto confortável para falar sobre, é para o instalador de ar-condicionado. É da onde a gente veio, para o prestador de serviço. Então, entender que a gente está construindo algo maior do que uma empresa que gera lucro, que é um legado assim de gente falando assim para mim, pô, a história de vocês é algo que me motiva a querer fazer na minha empresa. Então, provavelmente eu estou gravando aqui com você, às vezes vai entrar depois alguém na rede social falando assim, você não abre um tempo da sua agenda para a gente conversar, porque eu passo pela mesma coisa, minha família aqui. Então, quantas conversas depois de podcast que eu acabei gravando que não viram com... Eu conheci a Manuela do Europa Purificadores. Eu fiz um podcast no G4 Educação um ano atrás, ela viu o podcast, veio atrás de mim, a gente super amigo, a gente está fazendo um monte de coisa junto. Sucessão também, querendo discutir sucessão na empresa dela. Agora, uma empresa com uma indústria também do Sul, a mesma coisa, vieram me procurar. Então, isso é legal, sabe? Que esse problema, esse assunto que você está tratando aqui é mais comum do que a gente imagina. Tá todo mundo passando, tá todo mundo quebrando pau, tá todo mundo querendo fazer terapia, mas não fazendo, ou fazendo terapia e não conseguindo superar tudo aquilo. Mas é legal falar sobre. E o meu pai, acho que o orgulho dele é ter a gente liderando e ele se dando bem com a gente. E ele indo pescar com a gente, fazendo coisas desse tipo, que é o que ele gosta. E pra você, que nunca imaginou trabalhar na empresa do seu pai, que imaginava um outro tipo de carreira, como é olhar pra trás e falar, era o caminho que eu tinha que ter feito? É um exercício, né? É um exercício, porque para mim, eu olho para trás e eu falo assim, olha, eu gosto muito de fazer uma analogia, eu gosto muito de jogar tênis hoje. E um dos motivos de eu gostar do tênis, de jogar, é que é você com você mesmo. Então no tênis, eu gosto às vezes de disputar campeonato e às vezes eu perco um jogo, mas a hora que eu termino o jogo, eu saio com um sentimento de satisfação, porque tem a ver com ter feito tudo o que eu podia fazer. Mas perdi porque o adversário foi melhor. E quando eu olho para trás, eu falo assim, olha, eu entreguei tudo que eu tinha. Eu não fui mais ou menos, sabe? Então, a minha vida não tem muito esse lance do... Eu acho que... Eu nunca vivi a minha vida pela metade. Eu falo para minha mulher muito isso. Eu falo assim, olha, tem muita gente que vive frustrada, que está num trabalho que, putz, não significa nada na vida da pessoa. A pessoa fica arrastada. Você não vai me ouvir reclamar. Eu acho que, assim, depois daquela etapa de passar pela responsabilização, eu olho para trás e falo assim, pô, que história legal. Pô, foi o que eu pude fazer e tenho muito orgulho dela e espero mesmo que ela inspire outras pessoas a fazerem o que elas querem fazer, sabe? E essa é a minha história. Porque eu fiz tudo que eu queria fazer e agora a hora que eu olho para frente eu falo assim, deixa eu pensar o que eu quero fazer para o futuro também, né? É super legal.